Uma oração sobre a Igreja de Jesus. O que é que significa a Igreja de Jesus? Bem, antes de começar, eu quero adicionar um extra aqui ao formato das orações. E, bem, talvez se calhar vai ser só algo que eu faço uma vez. Eu vou estar a orar a oração do Pai Nosso em hebraico. Eu vou estar a orar a oração do Pai Nosso em hebraico. Vou dar o meu melhor, ok? E essa vai ser a oração inicial, ok? Então, eu vou estar aqui. Então, eu vou ler a oração do Pai Nosso em hebraico, ok? Ok. Avi nu sheba shamayim, itkadesh shemer, malchutcha tavo alenu, retzoncha yaseh, hal ahadama, כפי שזה בגן עדן. תל לנו היום את לך מנויומי. סלח לנו על עבירותינו כשם שניסרים לאל עמה פרים בנו. ואל תובילו אותנו לפיתוי, אלא תציל אותנו מהעושה, בשם ישוע המשיח אמן. Ou seja, esta foi a oração do Pai Nosso em hebraico e eu vou partilhar com vocês algumas coisinhas em hebraico também. Então, dizer Olá Jesus. Olá Jesus é Shalom Yeshu. Por exemplo, Olá Jeová Deus é Shalom Yehovah Elohim. Jesus salva é Yeshu Matzia, Yeshu Matzia. Jesus reina é Yeshua Kvar Sholet. Por exemplo, Jeová Deus é amor, é Jehovah Elohim Uava. Jesus cura é Yeshua Merapeoti. Ou por exemplo, Jesus me cura é Yeshua Merapeoti. Perdão, não era para dizer o Oti. Então, Jesus cura, só Jesus cura, é Yeshua Merapé. E Jesus me cura, a mim, é Yeshua Merapé Oti. Jeová cura, é Jehovah Merapé. E Jeová me cura, é Jehovah Merapé Oti. Por exemplo, a minha providência vem de Jeová Jireh. Ahash Gerash Elibá Mia Yehovah Jirah. Jeová é o meu pastor e nada me falta. É Yehovah Ua Oesh Eli Velo Haserl Klum. Por exemplo, Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Obrigado, Jesus, é Toda Yeshu. Obrigado, Senhor Jeová, quer dizer Toda Lach Adonai Yahvé. Por exemplo, salvo sou por Jesus Cristo, é Aninosha Aliedei Yeshua HaMashiach. Por exemplo, eu amo-te, Senhor Jesus, é Ani Oev Otar Adonai Yeshua. Eu amo-te, Senhor Jeová, é
Ani oev otar Adonai Yahvé. Por exemplo, Jeová me livra é Yeo Atziloti. E Jesus me livra é Yeshua Atziloti. Por exemplo, em nome de Jesus é Beshem Yeshua Mashiach. Que mais? Jesus te salvará é Yeshua Yatzilotra. Jesus te curará é Yeshua Irapeotra. Yeshua Irapeotra. E, por exemplo, a minha alma está salva por Jesus. É Nishmati Nitzla Odot Ye Le Yeshu. Nishmati Nitzla Odot Le Yeshu. E gratidão Jesus é Akarat Toda Yeshua. Gratidão Jeová é Akarat Toda Yahvé. E algumas coisinhas então que eu estive a traduzir em hebraico e esta pronúncia não deve estar muito longe do hebraico, então o que é que eu tiro dessa experiência? O que é que eu tiro de pronunciar estas coisas em hebraico? Eu tiro a inocência. Tudo o que eu sinto é inocência. Porque imagina na tua língua materna ou numa outra língua que tu já conheces, tu quando dizes uma palavra, tu sabes que há várias coisas que vêm arrastadas com ela. Tu dizes uma palavra e vêm várias coisas, vários sinónimos, vários significados, vários sentimentos, emoções associados a ela. Então eu não sabendo nada sobre as palavras hebraicas, nem ao que elas estão associadas, tudo o que eu experiencio é pura inocência. É estar a dizer uma palavra estrangeira que eu não associo nada a ela. É apenas a palavra que representa a palavra e é isso. Então, eu tiro muita inocência e ao mesmo tempo eu acredito que transmito humildade aos céus por querer, por exemplo, agradecê-los numa língua que eu não conheço, mas que sei que teve o impacto que teve, o hebraico. Então, para quem não sabe, a Bíblia originalmente foi constituída por 3 idiomas principais: o aramaico, o hebreu e o grego. Então, as Bíblias que nós temos, por exemplo, em português, foram traduzidas, foram traduções dessas 3 línguas. E tendo viajado por Israel e por Jerusalém, e não só, outros lugares também, eu meio que isso me fez também querer traduzir, querer saber como é que certas coisas são ditas em hebraico. Pronto, e então agora vamos falar da Igreja de Jesus. Bem, o que é a Igreja de Jesus? O que é que realmente é a Igreja de Jesus? O que é que significa isso?
Bem, nós vamos ler o texto, nós vamos começar com o texto de Mateus 16, versículo 16, que diz, aliás, 16 em diante, que diz: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus disse-lhe então: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por homens, mas pelo meu Pai que está nos céus. Digo-te também: tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação, e os portões da sepultura não a vencerão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que amarrares na terra já terá sido amarrado nos céus, e tudo o que soltares na terra já terá sido solto nos céus. Em outras traduções, aqui no versículo 18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja. Aqui está a congregação, mas em outras traduções será a igreja. E seria interessante saber o significado original disto que Jesus disse. Tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação, ou a minha igreja, e os portões da sepultura não a vencerão. E repara, foi só em Mateus 16 que Jesus se preocupou em construir uma igreja, ok? Ou seja, a igreja veio depois. Construir a igreja para Jesus não foi a prioridade. Antes disso, meu Deus, Jesus curou, fez milagres, Jesus procurou os discípulos. Depois, em Mateus 16, depois da metade, depois é que Jesus procurou construir a igreja dele, ou a congregação dele, sobre esta rocha. Será que Jesus não estava a dizer que a rocha era Pedro? Ou era mesmo uma rocha, tipo cimento, não é cimento, é rocha mesmo, tipo algo concreto, rocha mesmo, pedra. Era mesmo pedra, e começaram ali, então Jesus começou ali a construir, meter outra pedra ao lado daquela e outra ao lado daquela, e construíram ali uma igreja, um edifício. O que é que realmente significa isto que Jesus disse? É o que nós vamos estar aqui a abordar hoje. Através da revelação do Espírito Santo, Pedro confessou a verdadeira identidade de Jesus, o Filho de Deus. E Jesus disse: Feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, Pedro recebeu isso diretamente de Deus. Deus, fazendo uso do Espírito Santo, o Espírito Santo tocou a mente de Pedro, que o levou a dizer isso. E Jesus disse então que essa verdade seria, ou estaria, nas fundações da igreja que ele ia construir. Foi nesse momento preciso que Jesus procurou construir a igreja dele, ou a congregação dele. Repara o quanto as palavras têm o poder.
Foi sobre aquela palavra dita que Jesus procurou construir. Foi sobre aquela verdade dita que Jesus procurou construir. Sobre ela. Aquela verdade dita da boca de Pedro serviu como fundação para Jesus, diante de tal resposta, diante de tal verdade, construir sobre ela, bem, a igreja dele, ou a congregação dele. Olha o poder da palavra. E Jesus, claro, construiu sobre uma verdade dita de Deus. É algo de loucos mesmo, quando paramos para analisar. Deus faz o Espírito Santo fazer com que Pedro pronuncie parte da obra, e Jesus, ouvindo, decide por palavras concluir a obra ou dar início a ela. Mas Jesus não está a dar início a uma obra construída por Pedro. Não. É uma obra começada em Deus. Então Jesus está a construir algo sobre Deus. Sobre a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que a igreja, ou a congregação de Jesus, existe até os dias de hoje. É porque ela não foi construída sobre opiniões humanas. Ela foi construída sobre uma obra começada em Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses. É que existem muitas almas a se entregarem e viverem por causas que nem tiveram início em Deus. Agora imagina. Há pessoas a investirem tempo e outros recursos em causas e para defenderem causas que não tiveram início em Deus. Ele também descreve o tipo de igreja que ele queria construir. Uma igreja, uma congregação vitoriosa ou seja, sobre a qual nenhum inferno teria poder. Ou seja, uma igreja vitoriosa que vence o reino dos tenebres. Jesus e Paulo utilizaram a palavra igreja fazendo referência ao povo de Deus. E igreja ou congregação nunca fez referência a um edifício e muito menos religioso. Agora, existem sim vantagens de fazer parte de uma congregação, de um lugar físico que Deus aprove. Isso é pelo aspecto da amizade. Verdadeiros amigos. Toda a gente precisa.
mas poucos os encontram. O melhor lugar para encontrar amigos verdadeiros ainda assim continua a ser no meio do povo de Deus. Os verdadeiros amigos querem o melhor para os outros. E eles permanecem contigo contra ventos e marés. Os verdadeiros amigos não te vão distanciar de Deus. Pelo contrário, eles vão te motivar a te empenhares pela santidade. Em Provérbios 17:17 fala da amizade. Provérbios 17:17 diz: Provérbios 17:17 diz: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e torna-se um irmão em tempos de aflição. E em Provérbios 18, no versículo 24, diz: alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. E um outro aspecto é a fraternidade, passar tempo juntos, porque se uma brasa é retirada do fogo, ela se esfria. E se ela é colocada de volta no meio de uma pilha de brasas, mesmo cheias mesmo vermelhas, ela vai voltar a queimar. E o mesmo acontece com os cristãos. Se um cristão não passa tempo com outros cristãos que estão vivos, ele vai se esfriar espiritualmente. Se um cristão continua a passar tempo com outros cristãos, ele vai permanecer no fogo de Deus, ou na atividade de Deus, vai estar vivo na vida. Jesus disse: eu venho para vos dar vida, eu vim para que vocês tenham vida. E o estar em vida é estar em atividade, é estar vivo, estás a ver? Desperto, acordado. É não estar adormecido, não estar na preguiça, não estar não sei o quê, não estar em depressão, não estar desamparado e não sei o quê. É porque ali o sol brilha tanto que não dá para manter os olhos fechados. E ter os olhos abertos é estar acordado, é ter um dia à frente para fazer atividades. E essas atividades, elas não precisam de ser feitas sozinhas. E, Atos capítulo 2, versículo 42, adiante, diz o seguinte: dedicavam-se assim aos ensinamentos dos apóstolos, à convivência uns com os outros, a tomar refeições juntos e às orações. Realmente todos ficaram com medo e começaram a ocorrer muitos milagres e sinais por meio dos apóstolos. Todos os que se tornaram crentes estavam juntos e compartilhavam todas as coisas. Vendiam os seus bens e propriedades e repartiam o valor recebido entre todos, de acordo com a necessidade de cada um. Estavam constantemente no templo, dia após dia, unidos no mesmo propósito, tomavam as suas refeições nas casas uns dos outros e partilhavam o seu alimento com grande alegria e sinceridade de coração. E
continuando, louvando a Deus e granjeando a simpatia de todo o povo, ao mesmo tempo, Jeová continuava diariamente a acrescentar-lhes os que estavam a ser salvos. E vou ler também 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, que diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade tem a justiça com o que é contra a lei? Ou o que é que a luz tem em comum com a escuridão? É por isso que para muitos cristãos ajuda a estarem no meio de outros, porque o contraste torna-se cada vez maior entre estar por dentro da lei ou estar contra a lei. E as técnicas usadas, bem, isso depois faz parte de cada grupo religioso, vamos assim dizer. Há uns que vão, por exemplo, falar sobre... Há uns que vão meio que programar os cristãos, tipo, fazendo eles terem medo, usando o medo como separação. Outros, sei lá, eles vão procurar fazer com que o contraste exista. Agora, em que medida é que isso é feito de forma saudável e sem que tenha efeitos secundários para o crente? Bem, isso depois cada um depois é que tem que empenhar-se por encontrar a verdade de João 8,32. Jesus disse: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade igual liberdade. Ok? Verdade igual liberdade. João 8,32. Agora, o cristão sente-se livre? Liberdade igual verdade. Não livre, ou seja, preso, igual mentira. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a mentira e a mentira vos imprisionará. Em outras... Isso entre aspas, não é? É ao conhecer a verdade que existe o libertar, o despertar, o uau, ok, não estava a ver isso assim. E o importante é que o apelo é dado para crentes permanecerem crentes. Crentes permanecerem com outros crentes para que não fiquem comprometidos. Mas também eu sinceramente não sou muito a favor. Eu entendo o que está aqui escrito e eu entendo muito o que está aqui escrito, entendo que é para o bem, mas não é usado atualmente de forma saudável. Este conselho não é usado de forma saudável. E por certas religiões é levado mesmo muito a um extremo que não é nada saudável, nós nos tratando de seres espirituais. Tipo, e para aqueles que têm um lado humano também, há efeitos secundários num exagero de procurar criar tanta separação que as pessoas ficam isoladas e robôs. As pessoas ficam tipo robôs.
E isso não é saudável para a experiência que Deus nos abençoou para ter. Se realmente Deus quisesse que nós fôssemos robôs, Deus teria-nos feito robôs, sem sentimentos, sem chegar a conclusões, sem crescimento. Sem discernimento. Mas bem, isso é só uma opinião minha, ok? Eu estou super de acordo com o que a Bíblia está aqui a dizer, porque é a melhor forma. Estar no meio de crentes é estar desperto, é estar em atividade, é estar com Deus. E também há outros cenários, há outros casos onde os perturbadores dos crentes se encontram dentro do grupo de crentes que foi formado. Ou seja, onde é que está aqui este respeitar a Bíblia neste aspecto também? Mas é nosso irmão. Eu nem vou entrar, eu nem vou desenvolver, porque sinceramente não é esse o objetivo. É só de analisar a Bíblia e confirmar naturalmente que a Bíblia ela foi escrita para o nosso bem. Outro aspecto é o louvor. Deus procura adoradores sinceros. O louvor é simplesmente uma expressão do nosso amor, devoção e do nosso compromisso para com Deus. Nós vamos ler João no capítulo 4 e no versículo 23 a 24, que diz: Contudo vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está à procura desses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de o louvar com espírito e verdade. E outro aspecto da congregação de Jesus, ou da igreja de Jesus, é de fazer discípulos. Então, nós já vimos até agora a amizade, ok? A fraternidade, o louvar a Deus e o fazer discípulos. A Igreja de Jesus, para resumir, a congregação de Jesus, para resumir, é como uma equipa de atletas que se foca aqui, como estamos a ver, nestes 4 valores. Então a equipa é toda motivada por estes 4 valores. É a amizade, é se empenhar pela amizade, é a fraternidade, passar tempo juntos, é louvar a Deus, servir o Criador da equipa e o fazer discípulos. Fazer discípulos. A última ordem que Jesus deu àqueles que o seguiam, antes de subir para o céu, foi a de fazer discípulos, de batizar os discípulos e de ensinar-lhes como obedecer à palavra de Deus. Nós deveríamos, então, primeiramente, ser
discípulos de Jesus e depois ensinar aos outros a servi-lo. Porque a Bíblia diz: um cego não pode guiar outro cego. Para onde é que o vai levar? Isto eu estou a dizer resumidamente. Mas da mesma forma, um não discípulo de Jesus dificilmente consegue guiar outros não discípulos. Um discípulo de Jesus pode guiar lado a lado, ok? Lado a lado pode guiá-lo a Jesus. Eu disse lado a lado, porque existe aquela frase que diz: não vais à minha frente, porque por onde tu vais pode ser... Eu já estou a inventar. Eu queria dizer uma frase, já estou a inventar a frase. Então, eu vou mesmo inventar a frase. Não vais à minha frente, porque eu posso não saber... porque por onde tu vais pode ser que eu não queira ir nessa direção. Não vais atrás de mim, porque eu posso não te guiar para um lado bom. Vai ao meu lado, porque... Eu vou mesmo ler a frase. Eu já estou a inventar demais. Eu vou mesmo ler a frase, que é melhor. E às vezes funciona. Às vezes... Espera aí, a frase, então como é que é? Ok. Não estava muito longe. Eu não estava muito longe, pronto, mas a frase diz: não caminhes à minha frente, eu posso não seguir. Simplesmente, não caminhes atrás de mim, eu posso não saber te guiar. Apenas caminha a meu lado e ser meu amigo. É essa a frase. E calha bem, porque estamos a falar de amizades e de fazer discípulos. E bem, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 28, no versículo 28, no versículo 19 a 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e saibam que eu estou convosco todos os dias, até ao final do sistema de coisas. E eu vou abrir aqui um parênteses, é que antes do batismo, visto que se trata de uma decisão pessoal, é preciso a pessoa... Tudo o que podemos fazer antes da pessoa chegar a esse ponto é informá-la. É mesmo informar a pessoa. E só quando a pessoa sente que deseja dar a sua existência para servir a Deus, entregar a sua alma a Jesus, salvando assim a sua alma, então aí tem-se alguém motivado e que vai fazer mais e mais pela obra de Deus. Agora, pegar alguém, quase que obrigar a pessoa a batizar, e só porque está escrito na Bíblia, a pessoa nem sequer tendo qualquer conhecimento de Jesus, isso é meio radical. Mas, bem, não é depois do batismo que Jesus se vai esconder da pessoa, não. Então, bem, Jesus vai aparecer. Jesus vai acolher a pessoa.
Em certos aspectos, em certos casos também, mais vale quase se batizar sabendo pouco, mas o que se sabendo ser o suficiente, do que andar a se fechar numa biblioteca e estudar a Bíblia 400 vezes, não sei, e sei lá quantas versões dela, e depois morrer e nunca ter se batizado. Porque é muito uma caminhada onde se aprende na prática. É muito na prática. É muito na prática. A sabedoria que vem, ela vem pelo agir, pelos atos feitos, pelas escolhas feitas, pelo que se diz, por como se defende a Bíblia, por como se coloca fé no que está escrito na Bíblia, e avança-se. É uma caminhada. É uma caminhada. Não é ficar sentado a ler. Ficar sentado a ler não é caminhada. Que é ficar sentado a ler e depois ir ver televisão? Ficar sentado a ler e depois ir dormir? É que nem dá gosto. Realmente viver a experiência de ser cristão é na prática. É no dia a dia, é com a ação. É no experimentar, no descobrir, no explorar, no ler um texto, exercer fé nele, esperar nesse texto e subitamente ele se tornar uma realidade na nossa vida. Porque Deus não mentiu. E Deus não mente. E Deus não mente. E o que está escrito, está escrito. O próximo texto é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Aliás, ainda mais luz tem o cristão que caminha do que aquele que tem uma luz aparente de conhecimento, ok? E na verdade é uma luz bem chata. O cristão que vive, o cristão que se vê viver e ter de lidar com coisas por ser cristão e que vive isso na prática, é um cristão que dele vem uma luz mesmo verdadeira, natural. Enquanto que um cristão que é tipo um candeeiro, que tem uma lâmpada enroscada lá, que é a lâmpada do conhecimento, esse cristão tem uma luz chata, bem chata, porque em obras ele não é nada iluminado. Em obras ele não é iluminado. Só dá a luz. Sabe os textos e não sei o quê. E eu não estou aqui a apontar dedos, eu só estou a dizer que quando Jesus se referiu à luz do mundo, nós sermos a luz do mundo, ele estava a falar para os cristãos verdadeiros, os que caminham a caminhada. Essa luz, ela sai deles. É a luz de conquistas, é a luz de terem vencido, saído vitoriosos. E no meio das trevas, esses cristãos, eles vão saber sobreviver. Porque eles vão, com a luz deles, afastar as trevas. Os outros nem sequer começaram a caminhar. Os outros têm a luz, mas é a luz que a própria Bíblia tem. Que grande descobrimento. A luz do conhecimento que esses cristãos emanam é a luz que a própria Bíblia tem. Eles só colaram o conhecimento na mente, só que nem sequer têm mérito, porque
porque esse conhecimento não o criaram. Nem sequer o criaram. Eu não estou a dizer que há dois grupos, eu não estou a separar os cristãos, só estou a dizer que há o caminhar realmente. Eu estou a dizer que há dois ritmos de caminhar. É isso. É o caminhar vivendo ou o caminhar sabendo. Mas, eu estou caminhando também. Só estou a dizer o que eu vejo. E nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo... 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: quanto às coisas que ouviste de mim e que foram confirmadas por muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que, por sua vez, estarão qualificados para ensinar outros. E nós podemos fazer uma aplicação pessoal disto que estudamos hoje, que não se trata de estudar hoje ou estudar amanhã ou ter estudado ontem. É uma verdade existencial. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu existo. E como adorador de Deus e cristão, alguém que procura colocar em prática o que foi dito, entregue por Jesus, tomar conhecimento disto que estivemos aqui a estudar, poderá auxiliar quem eu estou a ser. E eu digo auxiliar porque tem que ajudar, tem que me servir de extra, de ajuda, tem que ajudar. Para penalizar não é preciso ir procurar à Igreja de Jesus. Se não é aquela frase que faz sentido: com amigos assim, quem é que precisa de inimigos? Se eu já encontro dentro da Igreja de Jesus quem me perturba, porque é que eu iria procurar mais longe? Não é? Ou então, porque é que ainda procurar ajuda numa congregação de Jesus ou numa igreja de Jesus? Já que ajuda não vem e nem daí, caramba, porque é que eu vou procurar por ela? E é este tipo de caminhada que eu tenho vindo a caminhar. Uma caminhada honesta. Eu não vou fazer parte de um grupinho e estar ali fechado e ter de justificar cada ação que eu faço, cada pensamento que eu tenho. Não. Deus criou-me, abençoou-me para ter uma experiência terrestre e há muita coisa que eu procuro experienciar e lhe dar louvores a Deus por experienciar o que vou experienciando. E naturalmente acontece que, por tanto, agradecer a Deus, acontece naturalmente que eu o mencione, ou que mencione a palavra dele, ou que mencione o filho dele, em conversas com estranhos, em conselhos com pessoas conhecidas. E naturalmente vou pregando. Naturalmente, é que é natural.
Eu não ando aí a estudar, tipo, olha, se cruzar tal pessoa devo dizer isto, não sei o quê. Não, é porque isso seria ir para o meu próximo com intenções por trás do meu... Não seria genuíno, não seria honesto. Iria estar ali, tipo, a tentar manipulá-lo e tipo, a fazer esquemas e o caramba. E ele não veio do mesmo Deus. Ele não teve o mesmo Criador. Mano, há cristãos que já se estão a preparar para sei lá, desprogramar uma inteligência artificial, ou o que é, ou manipulá-la, a fazer com que ela, sei lá, creia em Deus. Man, não é preciso tanto estudo de um próximo. O que é preciso é amor. O que é preciso é não julgar, não medir. E o que tem que acontecer naturalmente acontece, tanto de uma parte como de outra. Acontece naturalmente. É o amor que uma pessoa está carregada com, ok? Uma pessoa dá daquilo que tem. Se eu tenho vindo a agradecer a Deus, e Deus apreciar quando eu penso nele, eu digo obrigado, e Deus então derrama um pouquinho de amor e de apreço em mim, e eu caminho com esse amor e apreço comigo. Eu vou poder dar ao meu próximo um pouco disso que eu tenho. Isso acontecendo naturalmente. Naturalmente. Eu dou daquilo que eu tenho. Se o dar tiver que acontecer, se o dar acontece naturalmente, eu dou. Jesus também não o fez. Jesus deu daquilo que recebeu. Jesus foi quem disse: o que eu faço, eu não faço nada de própria vontade. Eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Ou o Filho faz aquilo que vê o Pai fazer. E olha o que é que Jesus alcançou. Olha o que é que Jesus conseguiu. Sendo natural, amando sem julgar, amando sem medir. Naturalmente. Foi naturalmente. E Jesus não deu a muitos. Houve muitos que Jesus nem respondeu, nem falou, nem justificou, nem apresentou, porque conhecia as intenções deles. Então, qual é a aplicação pessoal que podemos fazer? Somos nós um discípulo, aliás, és tu um discípulo, de Jesus, quer se trate de estar sozinho ou num grupo. Fazes discípulos de Jesus. A quem é que ensinas a obedecer à palavra de Deus? És um membro ativo de uma
de uma organização local, ou uma igreja local, ou um grupo local, e se tu tivesses que ligar a um cristão num caso de urgência espiritual, quem é que seria? Ou terias mais do que um? Terias 3? Terias 5? E além dessas necessidades, poderias contar com esses cristãos se tratassem de necessidades além das necessidades espirituais? Bem, e também serias também alguém que, em caso de urgência, um outro cristão poderia te procurar. E já o informaste, ou já os informaste que podem contar contigo? Bem, e nós vamos terminar com a oração do Pai Nosso em hebreu. Nós vamos terminar com a oração do Pai Nosso em hebreu. Isso para eu treinar um pouquinho mais também. Orando. Orando. Avi nu sheba shamayim itkadesh shemer malhu tra tavo alenu chetzoncha yase hal haha dama kfi sheze began eden tela noyom etlach me noyomi salach la noal Averotei, nu kishem, sha, nu serim, le el ama, frim, banu, ve al tovilo, natanu, le pitui, ela tatsil, ota nume aose, beshem Yeshua Amashiach, Oman. Pronto. Oração do Pai Nosso em hebreu. Que Jeová Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e lembra-te: amizade, fraternidade, louvar a Deus e fazer discípulos, em permanecer em atividade. Eu diria, eu partilho muito a mentalidade seguinte, mas eu estou a dizer isto fora da oração. Eu estou a dizer: se tu queres um trabalho bem feito, faz-o tu mesmo. Se tu queres uma boa caminhada com Jesus, a sério, eu diria, não te entregues a qualquer coisa que fale de Jesus, qualquer grupo que fale de Jesus, qualquer grupo que fale de Deus, da Bíblia. Porque Jesus disse: muitos viriam em meu nome. Muitos, os falsos profetas, não sei o quê. A sério, se tu queres um trabalho bem feito, faz-o tu mesmo. Caminha com Jesus sozinho, até que tenhas a maturidade
espiritual suficiente para tomar decisões conscientes em direção a algo, a uma congregação, a um grupo que seja o reflexo total, pleno, verdadeiro de Jesus. E não aceites nada abaixo disso. E mais, porque fica sempre de olho aberto, sempre. Isto é o que eu te digo, porque há pessoas simplesmente preguiçosas demais espiritualmente que se entregam por não quererem caminhar, não quererem fazer o percurso, não quererem caminhar, entregam-se a organizações ou a congregações ou a igrejas e deixam-se estar lá, assim, entregues. Guiem-me. Quem dirige as organizações ou quem dirige não sei o quê, que me guie, que eu sou incapaz espiritualmente. Discernimento, olho aberto e exigência também, porra. Só mesmo quem aceita qualquer coisa é que a sério, quem aceita qualquer coisa é pouco exigente. E quem é pouco exigente, que louvor é que vai dar a Deus? Que louvor é que vai dar a Deus? Tipo, que qualidade vai ter o louvor que vai dar a Deus? Qualquer coisa serve. Então qualquer ofrenda serve? Se qualquer ofrenda agradasse a Deus, Caim estava vivo. Estava vivo sei lá, era um excelente exemplo a seguir na Bíblia. Se qualquer coisa serve para Deus, então os adoradores de Baal também tinham um lugar de destaque na Bíblia. Como é que uma pessoa preguiçosa espiritualmente, que não quer tomar decisões espiritualmente, mas que se entrega a qualquer coisa que fale de Deus, demonstrando total preguiça e exigência, que tipo de adoração poderá dar a Deus? Eu falo por experiência própria, eu procuro dar uma adoração a Deus bem específica, seletiva, exigente. Aliás, eu é que sou exigente para poder dar a Deus o melhor. E o que eu me vejo abrir mão, meu Deus, eu abro mão de muita coisa para guardar mesmo para que Deus possa ter o melhor. Mas eu sou feliz assim. Eu sou feliz dando a Deus o melhor lugar. Eu não consigo dar uma adoração a Deus
única se disser amém, amém, amém aquilo que outros irmãos dizem. E eu, tipo, isso é, há muita gente que é tipo, Deus já fica feliz de como os irmãos o louvam e o honram e não sei o quê. Eu vou só assinar o meu nome e está feito. Nem fui eu que fiz o trabalho, nem fui eu que adorei a Deus. Vou só me incluir nisso. E no dia que tu tens que estar tipo cara a cara com Deus, que é que vais dizer? Deus vai olhar para ti e dizer: sim, tu, eu estou a falar para ti, tu só. O que é que me deste? Que adoração me deste? É por isso que a exigência, a procura pela excelência, foi o que Abel fez. Abel procurou os melhores frutos e foi a oferenda que Abel deu a Deus. E Deus abençoou Abel, porque lhe deu o melhor. E Deus diz na Bíblia como é que Ele fica contente, do que é que Ele se agrada. Deus tem gostos. Deus diz, a uma parte na Bíblia diz: aqui está o jejum que me agrada. E tem uma lista de coisas. Aliás, eu até vou ler, já que estamos aqui. O jejum que agrada a Deus está em Isaías, capítulo 58. Isaías 58 diz: Isaías 58 diz: Isaías 58, versículo 6 adiante diz: este é o jejum que me agrada, soltar as correntes da maldade, desatar as correias do jugo, libertar os oprimidos e partir ao meio todos os jugos. É repartir o teu pão com o faminto, acolher na tua casa os pobres e os sem-abrigo, vestir aquele que vês que está nu e não virares as costas aos teus irmãos. Então a tua luz brilhará como o amanhecer e a tua cura virá rapidamente. A tua justiça irá à tua frente e a glória de Jeová será a tua retaguarda. Então chamarás e Jeová responderá. Clamarás por ajuda e ele dirá: aqui estou. Se eliminares do teu meio o jugo e parares de apontar o dedo e de dizer coisas maldosas, se deres ao faminto o que tu mesmo desejas e saciares os necessitados, então a tua luz brilhará até mesmo na escuridão, e as tuas trevas serão como o meio-dia. Jeová sempre te guiará e te dará fartura até mesmo numa terra árida. Revigorará os teus ossos e hás de tornar-te como um jardim bem regado, como uma nascente cujas águas nunca secam. Por tua causa as ruínas antigas serão reconstruídas e restaurarás os alicerces das gerações passadas. Serás chamado reparador de muralhas, restaurador de ruas onde há casas, se guardares o sábado e te refriares de procurar os teus próprios interesses no meu dia sagrado, se chamares ao sábado dia de grande alegria, dia sagrado de Jeová, um dia para ser glorificado.
E se o glorificares em vez de procurares os teus próprios interesses e falares palavras vás, então terás grande alegria em Jeová e vou fazer-te cavalgar sobre os lugares altos da terra. Vou sustentar-te com a herança de Jacó, teu antepassado, pois a boca de Jeová falou isso. Então já reparaste nas coisas que vêm em consequência, as bênçãos que vêm em consequência de te empenhares em fazer aquilo que agrada a Deus? Deus fica feliz, alegre. Dá o melhor a Deus. E Deus está aqui a te dizer, olha, eu tenho estes gostos, se me queres dar uma prenda, eu não me importo de receber algo que esteja inclinado nesta direção. Ok? Não tens desculpa agora do tipo, mas eu não sei o que dar a Deus, eu não sei o que é que Deus gosta. Está aqui Deus a se apresentar a ti. Isaías 58, podes ir ler tu, ok? Lê, Isaías 58, lê e daquilo que tu podes, oferece disso, ok? Oferece disso. Tens vários dias. Num dia podes te focar a dar uma coisa, no outro outra. Olha, eu vou terminar o áudio porque eu quero mesmo ir fazer isso. Eu quero mesmo ir o que é que eu ia dizer? Eu quero mesmo ir agradar a Deus de forma excelente. Então já recebi esta direção e, bem, sem demoras eu vou tratar de criar uma lista com todas as coisas que Deus se agrada e vou procurar dar-lhe disso. É isso que eu vou fazer, então que Deus te abençoe. E anda lá, dá algo um pouquinho melhor a Deus, por favor, tu consegues.